Olá meninas, bem-vindas ao Mame Beça, esse espaço reservado para a gente falar sobre maternidade, principalmente sobre amamentação. Nosso papo de hoje vai ser sobre nutrição, né? Vamos falar com Fernanda Servante, nutricionista. Deixa só ela entrar. Então, o papo hoje vai ser alimentação da mãe durante a amamentação. Esses, né, os mitos e dicas valiosas sobre esse assunto. Muito bem, a Fê chegou. Bem-vinda, Fernanda. Para quem não Obrigada. conhece, essa é Fernanda Cervantes, é nutricionista e vai bater um papo com a gente hoje sobre a alimentação da mãe durante a amamentação. Não é isso? Isso aí, isso aí. Obrigada pelo convite, é uma satisfação. Eba, igualmente. Então vamos fazer aquelas perguntas que as mães sempre, né, param e ficam em dúvida e querem saber sobre alimentação, porque tem muita coisa que a gente escuta que às vezes não é bem assim, né? Então vamos colocar os pingos nos is desse papo E, nosso, né? Então a primeira coisa, é preciso tomar vitamina durante a amamentação? olha, isso depende da alimentação da mãe, tá? Assim Hum, como para uma pessoa que não está amamentando, a necessidade de suplementar vitaminas e minerais depende da dieta da pessoa, né? Então, se a gente tá com uma dieta bem direitinha, bem equilibradinha, com todos os grupos alimentares, né? Se a gente come bastante verdura, legume, fruta, tudo bonitinho, conforme manda o figurino, muito provavelmente talvez não seja necessário, tá? Suplementar. hum, Acontece que a grande maioria das pessoas não consegue seguir 100% dessas recomendações, né? Então, quando a gente pensa, né, nessa fase, tanto da gestação quanto da amamentação, como a gente está cuidando não só da gente, mas da vida do nosso bebezinho também, a gente sim, acaba tendo que olhar com um pouco mais de carinho para isso, um pouco mais de cuidado. E o que acontece? Na amamentação, nessa fase, a gente tem uma demanda muito grande, física mesmo, né? A gente acaba sim. dormindo menos, a gente acaba se cansando mais, a Ó, demanda por nutrientes, ela acaba sendo um pouquinho maior. Se a mãe conseguir ter uma alimentação 100%, ela às vezes não vai precisar suplementar, não. Mas, assim, pela minha experiência, né, eu é. acabo, para a grande maioria das mães que eu atendo, eu recomendo que continue tomando o suplemento polivitamínico que a mãe estava tomando durante a gestação. Que a grande maioria dos médicos e nutricionistas que acompanham gestantes acabam recomendando para garantir que não falte nenhum nutriente importante na gestação, acabam recomendando algum polivitamínico mais voltado para a mãe. Existem Que vários no seria só mercado, né? para complementar, né? Se Só para eventualmente complementar. se faltar algum nutriente para casa, É só para a porque as gente mães ter ficam muito certeza. preocupadas, né? Elas ficam muito preocupadas porque elas fazem uma correlação, tipo, queda de cabelo é falta de vitamina, quando na verdade né, é uma questão hormonal que acontece Hormonal, após o é. parto. Sim. Elas ficam muito preocupadas porque acreditam algumas vezes que a falta de leite ou a baixa produção de leite tem alguma correlação com falta de vitamina, quando muitas vezes pode ser um fator psicológico, ela está cansada, Sim, ela está estressada, ou às vezes é uma sucção que não está legal, do bebezinho não está mamando direito e ela está tendo uma baixa produção de leite, ela acha que é uma questão de vitamina, mas exato. né, não necessariamente, né? É um conjunto de fatores, né? Você sabe, né, Rê, que a gente fala de alimentação, sim, que, claro, se tiver alguma deficiência importante, isso pode afetar, sim, a produção de leite. Mas não é o único fator. Tem vários fatores envolvidos, né, nesse processo. Então a gente precisa olhar para tudo. Não é uma coisa só, é um conjunto de ações, um conjunto de comportamentos que vai ajudar aí nessa amamentação para ela acontecer da melhor maneira possível. Mas, Uhum. assim, de maneira geral, então a suplementação, ela deve ser individualizada. A gente tem que pensar em como está a alimentação dessa mãe, se ela estiver bem Uhum. completa mesmo. Então, assim, o que é uma alimentação bem completa?
A gente precisa comer no almoço e no jantar, tá comendo bastante verduras e legumes. Essa mãe tem que comer feijão, tem que comer verduras verdes escuras, tem que comer uma quantidade suficiente de proteína, tem que comer fruta todo dia, né? Então, aquela alimentação bem bonitinha. Bem, Quem tá com a sim. alimentação As bem 5 cores no bonitinha, prato, aquela coisa que a gente pensa para as crianças dentro e daquela então, assim, ideia. teoricamente, quem está com a alimentação bem bonitinha não precisaria suplementar, tá? Se fizer um acompanhamento, às vezes até legal passar com um nutricionista, né, para conferir Uhum, isso sim. daí, né? Tem mães que preferem priorizar a alimentação mesmo e não tomar suplementos. Tem várias que não tomam Sim. nenhum suplemento durante a gestação e nem por isso vão ter nenhuma deficiência, né? Mas quando Uhum. a gente se olha, se avalia e vê que realmente está algum ponto ele está deixando a desejar, ou porque a mãe não aceita, não gosta de verdura, legume, não tem o hábito de comer, não vai, não desce, não tem Ou a jeito, né? rotina está muito difícil, ela Ou a não rotina está consegue muito garantir. exata, às vezes É. já tem um outro filho pequeno, tem que trabalhar, tá aquela loucura. Então, para garantir, a gente acaba recomendando para a maioria das mães que tomem um polivitamínico e Enquanto durar a continue amamentação, a maioria enquanto das durar a vezes. amamentação. O mesmo polivitamínico que tomou durante a gestação já continua tomando durante a amamentação, porque a demanda é bem grande, né? É Então, para a gente verdade. garantir que não falte nada para a mãe, porque no leite, muito provavelmente, não vai Não vai faltar, faltar. tá? Não vai faltar, porque a natureza é sábia, né? Ela vai tirar tudo da gente para o leite ficar perfeito E para o o bebê bebê. vai bem. O É. bebê vai bem, mas aí quando você vê a mãe, tá daquele jeito, né? Sobrou só o bagaço. Então, para a gente Sim. se cuidar ao mesmo tempo, né? E não faltar nada para a gente manter a saúde ok, a energia ok, que a gente precisa muito, né? Nessa fase, eu Claro. acho interessante, sim. A não ser que a alimentação esteja, assim, impecável, sabe? Mas na dúvida, pode ser. E tem algum alimento que deve ser evitado para essa mãe? Porque é outro assunto também que as mães E escutam muito, né? Ai, não pode tomar leite, não pode comer chocolate, não pode isso. Tem algum que é proibido de verdade? sempre tem alguém para dar uma opinião, né? Sobre isso. É impressionante. Sempre. As certas e as erradas. Olha, esse é um assunto mesmo que dá pano para manga. Ó, teoricamente, não existe alimento proibido na amamentação, tá? Alimento, né? Estamos falando de alimento. Uhum. Não tem Comidas. nada, não tem uma Uhum. lista de alimentos proibidos que a mãe não pode, tal. Não tem, Ah, eles tá? falam muito do feijão, o repolho, o chocolate. Tem uma lista E dos famosos, é. tem alguns alimentos que são assim, que tem maiores chances do bebê sentir alguma coisa, tá? Uhum. Mas isso está mais relacionado em diferenças, às vezes, no sabor do leite, porque o leite da Uhum. mãe, ele sofre pequenas alterações no sabor de acordo com a alimentação da mãe, né? Então, às Uhum. vezes, tem muito essa coisa assim, do que o que eu comer vai dar gases no bebê, vai dar cólica, vai fazer ele sentir dor, alguma coisa. Isso é muito individual, né? Às vezes o bebê não mama bem porque ele sentiu alguma diferença no sabor do leite, né? Uhum. Alguma coisa ali que ele estranhou. Não necessariamente que se você comer alimentos que formam gases em você, vai formar gases Uhum. no bebê. Os gases, eles são formados no intestino. Eles não passam para o Uhum. leite. O que passa para o leite é o que vai para o sangue da mãe. O que passa para o Uhum. sangue da mãe passa para o leite. Então a gente está falando de álcool, a gente está falando de medicamentos, né? A gente está Sim. falando de nutrientes, né? De substâncias presentes no alimento, não de gases. Os gases são produto da digestão do alimento lá no intestino da mãe. Então, os gases não passam para o leite. Só que pode, dependendo do alimento e dependendo do bebê, isso é muito individual. Algum alimento Aham. pode causar alguma reação diferente no bebê, e isso é muito individual. Isso tem que ser avaliado caso a caso. Às vezes você tá, se a mãe a gravidez inteira ela foi acostumada a comer arroz, feijão, brócolis, couve-flor, comeu sempre chocolate, tudo. Assim, não, lógico que chocolate, depois a Provavelmente gente na pode até amamentação. falar, né? Ah, Provavelmente
normalmente esses alimentos o bebê não vai estranhar, ela vai continuar comendo normalmente e não vai ter nenhuma Que era alguma reação. coisa que já era natural para Já ele. era habitual, entendeu? Agora, se de repente você foi num jantar na casa de alguém, naquele jantar tinha aspargo. O E aspargo é você um não tem o alimento hábito. É. você não é todo mundo que tem o hábito de comer todo dia. E é um alimento que pode alterar bastante o sabor do leite materno. E aí, naquele dia Olha. que você tomou, que você comeu aquele alimento diferente, você sentiu que o bebê teve uma reação que não é usual. Aí você vai lá e Uhum. faz uma retrospectiva, né, do que você comeu naquele dia e vê se tem alguma coisa muito diferente da tua alimentação de costume. Uhum. Talvez seja um alimento suspeito de ter causado alguma reação diferente no bebê. Esse cuidado de individualizar é importante, porque as pessoas Sim. generalizam tudo, né? Ah, não pode É. comer Não pode o chocolate, repolho, não não pode o pode feijão. Coitada da repolho, o mãe bebê começa a vai ficar ter sem cólica. recurso. É. É, então não é porque fez mal para o bebê da sua amiga que vai fazer mal para o seu bebê. Depende muito da tua alimentação, do teu organismo e de como o organismo do bebê vai receber. Então, a Sim. princípio, não tem um alimento proibido, né? O que a gente Uhum. recomenda, claro, é alimentação saudável, é não ficar Sim. comendo alimento muito rico Industrializado, em artigo nada químico, em corante. É. substâncias artificiais, né? Alimento que a gente sabe que tenha muito agrotóxico, né? Então, assim, isso é Sim. um ponto importante também, né? Entre os vegetais, frutas, tem alimentos que são mais ricos em agrotóxicos, que a indústria, Tentar comprar os orgânico se for produtores usam mais. possível, né? Isso, então É. se conseguir, é melhor, porque acaba que essa carga de química que tem no alimento, ela pode sim passar pro leite, né? Então, assim, Né? tentar deixar a alimentação o mais natural possível, mas não existe Verdade. um alimento condenado, um alimento que não, esse não pode. Nada impede, de vez em quando, se tiver com vontade de comer uma besteirinha também, você comer e tudo bem, não Sem vai acontecer radicalismo, nada, né? entendeu? É. Uhum. Não vai acontecer Acho nada. que a gente, considerando mães normais, com bebês normais, a gente não está falando aqui de alergias alimentares, que foi um papo que Isso, a gente a gente teve pode aqui até no entrar canal nesse, semana nesse ponto. passada, era sobre alergia. Mas ali é um caso Uhum. particular, aí Isso. justamente, aí a família às vezes tem que entrar mesmo, a mãe tem que entrar com uma restrição. Mas aqui a gente está falando de pessoas normais, com bebezinhos normais, e aqueles Isso. alimentos que a gente escuta falar que não pode. É mais É, famoso por conta da cólica, mas a gente escuta isso. falar que não pode por vários motivos. Mas a E a cólica costuma cólica, ser. a, É, a cólica é como você falou, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa que nem a queda de cabelo. Ah, é por causa de deficiência alimentar? Não, pode ser por conta da alteração hormonal, pode ser por hormonal. estresse e tal. A cólica no bebezinho, ela muitas vezes, a grande maioria das vezes, não é por conta do alimento que a mãe está consumindo, ela é por conta de falta de maturidade intestinal ainda, né? Do sistema Ou seja, ia gastrointestinal do acontecer bebê. independente da alimentação dessa mãe. Exatamente. O que você tem que observar é claro, se é o que eu falei, se você comer uma coisa muito diferente em determinado dia ou no dia anterior, e naquele dia o seu bebê teve uma reação que ele não Bem costuma diferente. ter, É, né? Aí você vai e faz aquela retrospectiva para ver se tem algum alimento diferente que pode ter causado, né? Tem verdade. algumas coisas, né? Tipo o chocolate. Chocolate em excesso pode ser irritante, a cafeína em Uhum. excesso pode não ser legal. Tem alguns alimentos, sim, que é bom a gente olhar com cuidado. Mas a gente Mas é está muito falando de excesso, a gente não está falando de isso. consumo A moderadinho, questão é a eventual. quantidade. Isso aí. Né? Um consumo assim daquele todo dia. Você foi na casa de alguém, a sobremesa era base de chocolate, tudo bem, entendeu? Se Uhum. você toma um café, uma xícara pequena de café todo dia de manhã, tudo bem, né? Tipo, Isso, é a café, a questão gente do fala moderado, de né? isso. A cafeína, ela pode, sim, agitar o bebê, ela passa, né, pro leite. Então, se Aham. tomar cafeína demais, o bebê vai sentir, né? Tem muitos relatos, né? Se tiver excesso de cafeína, o bebê vai agitar. Agora, aquela quantidade que a gente fala até 300 ml por dia de café de coador, o café fraco, não o Uhum. café expresso, Não é né? aquele Aquele expresso, café. não. Uhum. Isso. Essa quantidade fracionada ao longo do dia para mulheres que já estavam acostumadas a tomar café,
é Tudo segura, bem. é tranquila, não tem problema. Tem mulher que, às vezes, tomou café a vida toda, sente super falta de tomar café e acha que vai ser um Dá dor veneno de pro bebê. cabeça. E não é, entendeu? Se for uma quantidade, assim, razoável, não vai fazer mal, tá? Não vai E fazer você mal. para pensar, 300 ml dá, sei lá, 2 xícaras grandes, aquelas xícaras de chá grande, ou talvez 3 xícaras, vários é, três. pequenininhos. Isso. Não é para tomar tudo de uma vez, né? Ao longo do Uma de dia. manhã, uma depois do almoço, uma no meio da tarde. É, Seria isso razoável. seria a dose máxima, tá? É mais ou menos isso. Vamos pensar em 3 xicrinhas de 100 ml de café por Uhum. dia, fracionado. 3 doses de 100 ml de café de coador, não café forte, café expresso, não café de máquina, café coado, Café tá? normal, daquele que a gente faz em Café casa. que a gente faz em casa, Isso. tá? Tem Não, a beleza. questão do álcool também, né, Rê? Que até alguém Ah, perguntou o agora álcool ele é também. famoso também. Todo mundo pergunta: posso tomar uma taça de vinho? E se eu tomar cerveja? Ah, cerveja preta. Nossa, a cerveja preta ela é famosíssima porque É, existe uma lenda que cerveja preta é ótimo para dar leite. Sabe aquelas coisas? sim, Mas ao mesmo sim, tempo tem álcool, né? Então, como é que exatamente. fica? É. Então, assim, primeiro, assim, a cerveja preta não existe nenhuma comprovação de que ela aumente a produção de leite, tá? Isso é uma coisa da cultura É de que a gente popular, escuta, assim, mas né? ninguém prova, né? Ninguém comprovou até hoje, tá? Em relação ao álcool, o álcool ele passa mesmo direto, tá? É coisa de 30 minutos mais ou menos depois do consumo, ele vai passar para o Uhum. leite, né? Então, assim, o ideal é não consumir se estiver amamentando. O ideal é não Sim, tomar nada se estiver nada. amamentando, tá? Principalmente até os 6 meses, que o bebezinho está recebendo o aleitamento materno exclusivo, vai, teoricamente, né? Que seria o ideal para todo Sim. mundo. Então, principalmente até os 6 meses, o ideal mesmo é não tomar nada. A partir daí, a gente vê na literatura algumas coisas, assim, tipo, se você tomar uma dose, que seria, né, uma latinha de cerveja ou 120 Uma taça ml de de vinho. vinho, uma taça de vinho, no período de 2 Uhum. horas entre as mamadas, então, vamos supor, você deu mamar, aí você vai tomar uma taça de vinho. Se o Uhum. bebezinho já estiver intervalando, porque quando é bem novinho, a gente vai amamentar em O livre intervalo é muito demanda, curto, não vai ele dar vai tempo. mamar, às vezes o intervalo vai ser menor que esse. Então não dá para fazer isso. Agora, se o bebê já estiver intervalando mais, você conseguir dar um espaço de 2 horas, teoricamente é seguro, porque já deu tempo do teu corpo metabolizar, tá? E aí esse álcool não vai passar para o leite mais, tá? Então, mas é pequena quantidade, tá? Não adianta É. fazer essa conta de dar 2 horas, 2 horas, E três se horas de, jogar, porque a lei né? seca do Isso bebê é mais dá. forte do que a lei seca das ruas, né? E uma Então, coisa que a gente já ensinou aqui, aqui no canal, para a mãe que quer muito tomar um copo de vinho, principalmente quando o bebê está maior, igual você falou, a partir de 6 meses, mas ela ainda, todo o leite que ele toma é o leite materno. O que a gente ensina é que essa mãe pode, por exemplo, tirar o leite com a bombinha, deixar o leite isso, reservado, oferecer o leite em excesso, né, que foi retirado, e aquele leite que ela produziu depois que ela tomou a taça de vinho ou a cerveja ou o que quer que seja, ela ela descartaria. retira e descarta. Sim, Então, também é uma. é mais fácil fazer isso com bebezinhos maiores, porque normalmente ele tem outras refeições, você consegue fazer essa jogada. Dá para fazer com eles menores também, mas eu acho sempre mais fácil a partir do 6º mês. Mas sempre com Sim, essa jogada de retirar o leite e descartar esse leite que foi, né, o sim, leite com sim. álcool, né, O e leite ou oferecer para ele quantidade. um leite ok, sem álcool, tudo ótimo. Que Sim, é uma jogada para quem quer demais. É isso que eu ia Tá com falar, muita né? Eu acho que saudade tem. daquela taça de vinho, sabe? Só assim. Sim, Né? é seguro, é seguro. Eu acho que dá para fazer isso sim, desde que não seja muito rotineiramente, né? Uma coisa eventual, né? Eventual, ok, não vai fazer mal, não. Né? Verdade. E as mães também preocupam muito com a questão de calorias, né? Elas Hum, perguntam às vezes assim: eu preciso de mais calorias durante a amamentação? Porque, na verdade, você tá, além de se mantendo, você está
mantendo e fazendo crescer uma A pessoa que cresce às fabriquinha, vezes 1 né? quilo por mês. Às vezes não, uma pessoa que cresce muito. Como que fica essa questão calórica? Então, teoricamente, a gente acrescenta 500 calorias, mais ou menos, tá? Na dieta da mãe que está amamentando. Então, Uhum. em teoria, são 500 calorias a mais, seria essa demanda energética durante a amamentação, tá? Normalmente, a gente já sente um apetite muito aumentado, né, na amamentação, para quem está No amamentando. finalzinho da gestação, acho que já sente, né? E Sim. no E período de aí, para quem está amamentação também. amamentando livre demanda, é assim impressionante como aumenta o apetite mesmo, né? Então, Sim, naturalmente, a gente já sente essa necessidade de aumentar, ou aumentar a quantidade das refeições principais, ou acrescentar um lanchinho extra. Aí sim, depende da aumenta a realidade. frequência, né? Toda hora tá Depende. lambiscando uma coisinha. É, Depende o esquema de cada mãe, de cada família, né? Mas teoricamente são em média 500 calorias a mais, que a gente tem ou mais ou menos 25% do valor calórico que a pessoa costumava consumir, você acrescenta, antes de né? tudo isso, era. E sempre assim, Verdade. cuidar para o consumo de proteína, porque se a gente aumenta essas 500 calorias às custas só de carboidrato, só pão, Entendi. bolacha e tal, Nossa, não isso não vai te adianta. saciar, isso não vai te sustentar, essa fome não vai ter fim. E aí acaba que é muito mais fácil você cair em comer besteirada, comer coisa que não deve, Sim, comer coisa que não tem valor nutricional. E aí a chance de você acabar não perdendo o peso que você está podendo perder naturalmente, é. porque o peso que a gente ganha na gravidez, ele vai embora fácil quando a Todo gente na amamenta, amamentação, né? Se é. você estiver comendo direitinho e tal. Então, tem É que ter esse verdade. cuidado. Porque 500 calorias a mais não são calorias vazias, né? Não é qualquer Sim. caloria. É caloria de alimentos que vão estar te trazendo nutrição, que vão estar te trazendo um É. valor Que nutricional é até uma interessante. outra pergunta que muita gente faz, se pode fazer dieta durante a amamentação. Aí, Uhum. dieta entende-se como dieta restritiva, né? Fazer uma Sim, redução dieta calórica para para perder emagrecer. peso. Uhum, uhum. Então Né? não E é, aí a não ideia é não, né? recomendado, né? Por causa disso mesmo que a gente estava falando. Pensa que se a gente está com uma necessidade de 500 calorias a mais só para manter o nosso peso, né? Para manter manter o nosso metabolismo basal, a gente precisa de 500 calorias a mais. Se essa mãe começar a restringir muito a alimentação, isso vai afetar a produção de leite, muito Com provavelmente, tá? certeza. Não num primeiro momento, pode ser que seja um pouquinho mais para frente. Mas antes de afetar a amamentação, vai afetar a saúde da mãe também, tá? A Ela, imunidade dessa mãe pode cair, ela pode ficar mais suscetível a ter alguma virose, alguma coisa, né? e se fizer um Então, exame de sangue, talvez apresente até quadros de sim, deficiência, uma sim. anemia, alguma outra coisa ali que possa Porque como a gente aparecer em falou, consequência o teu dessa corpo vai. deficiência. Exato, teu corpo vai pegar o nutriente, vai pegar toda a tua reserva para produzir leite. E você que vai ficar depois lá em frangalhos, né? Então, E aí não tem não é. vitamina que resolva a falta de Não. energia, né? De E se nutriente e se mesmo. a ideia é perder peso, né, voltar para o peso de antes da gravidez, não tem a menor necessidade de fazer restrição calórica, não tem a menor necessidade de fazer dieta muito restritiva. É só você ter uma alimentação saudável e continuar amamentando, porque aí teu gasto já vai ser bem maior do que era antes, né? Sim. Então, o teu peso Naturalmente você vai voltar. naturalmente vai voltar, a não ser que você fique se entupindo de besteira, né? É, se você pegar Aí essa, também não. É. que também acontece muito, né? A mãe tá sentindo muito mais fome, às vezes a mãe tá passando por um período de ansiedade também, é tudo muito novo, a gente tem É. a questão emocional toda envolvida, né? Então, se essa mãe não E estiver bem orientada em se ela não relação à tiver um apoio, alimentação, às vezes, de alguém para preparar uma comida, se ela está atarefada exato, com o bebê, está tendo dificuldade, às vezes, de lidar com a rotina toda, muitas vezes, isso eu já com escutei certeza. mesmo. Muitas mães, às vezes, pulam a refeição principal, fazem lanche porque é o que Isso. estava ali na mão, não deu Passa tempo o de dia fazer. inteiro comendo o que tiver fácil ali, o que tiver na mão.
Então, aí essa Sim. mãe pode ser que tenha dificuldade em perder o É. peso, assim, naturalmente, do jeito que a gente está falando, né? Nessa hora, a rede de apoio tem que ajudar essa É mãe. importantíssimo, a mãe precisa de ajuda, gente, muito, precisa muito de ajuda, Ah, é né? verdade, é verdade. A mãe que amamenta precisa manter as mesmas restrições que mantinha durante a gravidez, tipo japonês, saladas fora de casa que não pode comer, essas coisas? E ela Tá. pode. É, Aqui da tacinha de vinho a gente já respondeu, mas pode comer japonês, pode comer salada? se a gente estiver pensando na saúde do bebê, pode, porque não vai passar para o leite, tá? Se a mãe comer um peixe cru que tiver com algum tipo de contaminação, ela vai passar mal. Ela pode ter uma Certo. intoxicação, ela pode não ficar legal, mas isso não vai passar para o leite, tá? Para o bebê é seguro. Hum. Então, o risco é a Então a saúde restrição de não comer da mãe. japonês termina na gestação, na amamentação, Em corre relação a risco isso, é dessa mais mãe. pela saúde da mãe, para ela ficar bem, porque ninguém quer pegar uma intoxicação alimentar recém-parida, amamentando, né? Na É a dúvida, visão do caos, né? É, não é? a Na visão do dúvida, é caos. melhor a É. gente não correr esse risco, né? Compreendo. Mas não pela saúde do bebê. A não ser que você conheça muito bem a origem, que seja um restaurante, talvez, ou nem assim, não sei. Né? Talvez só se você conhecer bem a origem desse restaurante, tiver muita confiança ali naquele negócio que não Sim, vai dar errado. Né? E a sim, com salada? certeza. Salada pode da mesma forma? Porque a salada, eu acho que Então, a é a mesma preocupação da salada é questão. muito mais toxoplasmose, né? Então, a questão da transmissão da toxoplasmose através de vegetais crus e afins. E, né? Aí, na hora que ela tá amamentando, isso daí já tá mais tranquilo? Tá, essa questão é a mesma coisa do peixe que a gente estava falando, né? Da salada. Se ela pegar, vai fazer mal para ela. Para o Uhum. bebê, não vai passar pelo Não vai ter leite, nada. entendeu? Então, a Uhum. preocupação é com a saúde da mãe, não é com a saúde do bebê nesse caso, porque pelo leite não vai passar, tá? Uhum. Ah, ótimo. Ah, outra pergunta que as mães também me fazem bastante é como ter tempo para preparar refeições saudáveis. Aí vamos pensar, voltar naquela mãe, né? Às vezes ela tá lá atarefada, bebê pequeno, casa, muitas vezes sem uma rede de apoio muito grande para poder apoiar. Como é que ela, dicas assim práticas para ela fazer no dia a dia para não cair na tentação de comer o biscoitinho, ficar só nos lambisquetes e tentar ter Uhum. uma alimentação saudável. Então, aí entra a necessidade de ter alguém, de ter como você disse, a rede de apoio. Se a gente não tem ninguém para ajudar, é difícil a mãe estar 100% sozinha. Ela pode até estar sozinha, numa parte do tempo, na semana, ou durante uma parte do dia, né? Mas Uhum. alguém, às vezes, está ali de retaguarda, né? Mesmo que não seja todo dia. Então, ela pode Uhum. fazer um planejamento alimentar. Ela pode deixar já vegetais, frutas, tudo já lavadinho, tudo já pré-preparado na geladeira. Às vezes, num Uhum. momento, no comecinho, principalmente, quando logo que o bebezinho nasce, nos primeiros meses, ele dorme bastante, né? O bebezinho dorme muito nos primeiros meses, Sim, durante o ele mama e dia, dorme praticamente. né? Então, assim, no comecinho é mais fácil da mãe conseguir se programar esses Uhum. lanchinhos. Começa a ficar mais difícil depois que o bebê já está um pouquinho maior, que ele já tem mais mobilidade, que você precisa ficar o tempo todo olhando para não acontecer nada, para ele não se machucar. Né? Enquanto ele está bem O petitico, desafio vai ficando maior. vai É. ficando maior. Logo no iniciozinho, ainda dá tempo, acaba tendo uns tempinhos livres durante o dia para ter esse planejamento, né? Eu acho que o mais É. importante é a gente não ficar acostumada com essas facilidades dos processados, né? De ter sempre Sim. um pacote de bolacha do lado, um pacote de salgadinho do lado, porque aí a gente acaba não se não se estimulando a pensar em coisas diferentes, A comer entendeu? ok, Não né? pensando em E mesmo o alternativas. delivery, que hoje em dia é uma realidade mais acessível do que era há anos atrás,
ainda tem que procurar o delivery que tenha uma coisa que seja confiável, que tenha uma comida corretinha, né? Às vezes o arroz, o feijão, o completo, né? Uma outra coisa que eu lembro que eu fazia aqui com a minha filha, quando ela já estava na fase da papinha. Mas aí, o que eu fazia para ela era o que valia para a gente também algumas vezes. No final de semana, a gente fazia um tantão. Isso, E congelava. Então, assim, feijão, um tantão de porçõezinhas, as papinhas, as comidinhas dela, a gente cozinhava no vapor e deixava, tipo, porções, porque no final de semana tinha maridão que estava mais disponível para poder ajudar. Então, tinha umas jogadas que a gente fazia meio que com a ajuda do congelador, dos potinhos, claro, mas dava uma super... pensada, assim, tipo, fazia a comida meio que da semana, deixava meio... Pronto, deixava só o bife para passar no dia, sabe essas coisas? Assim, é isso. Então, mesmo que essa mãe esteja sozinha na maior parte do tempo, vamos supor que um dia a avó vai visitar. Ela vai passar uma tarde lá. Então, pega a avó, cozinha o feijão, faz um tantão de arroz. Feijão, já faz um monte de mistura que já deixa pronto pro almoço, congela, né? Já lava essa salada aqui para mim. Então, esse tipo de ajuda é muito importante que a mãe receba, né? Às vezes as visitas ficam muito cheias de presentinhos e coisas, e a gente recebe um monte de coisa que depois quase que não usa, né? Porque as visitas e a maior parte da família fica muito preocupada em agradar com esse tipo de coisa, mas eu sempre falo que, assim, tudo que a mãe sonha nessa fase não é com uma roupinha a mais, um brinquedinho a mais, é com alguém que esteja disponível a ajudar ela no que ela precisa. Isso é o maior presente que você pode dar para uma mãe. É ajuda nesse tipo de coisa. Qualquer ajuda. Vale fazer comida, vale estender uma roupa. Exatamente. É esse tipo de coisa que é o maior presente que você pode dar para uma mãe. Então, faz uma torta e leva, faz um bolo gostoso, faz uma panela de macarrão, traz um monte de folhas higienizadas. Leva faz uma salada higienizada. Uma cesta de verduras orgânicas e tal. Acho que são presentes assim muito maravilhosos, sabe? É verdade. Vão ter muito mais valor do que um brinquedinho a mais, que a gente acaba ganhando tanta coisa, né, Rê? Isso. Não, e fora, por exemplo, roupa, que às vezes o bebê cresce rápido, às vezes não dá nem tempo, né? Dependendo do ritmo do crescimento do bebê, é uma loucura. É verdade, eu acho que, assim, verdade. A fruteira da mãe que amamenta tem que estar sempre, na medida do possível, repleta e variada. Sortida. É isso mesmo. É aquela coisa da fomezinha fora de hora. É melhor você pegar uma fruta do que você pegar uma bolacha, é melhor você pegar uma fruta do que você pegar um salgadinho, né? Isso é mesmo. Um iogurte, um bom lanchinho também, para uma hora que você está apertada, assim, sem tempo de fazer nada mais elaborado, né? E para as refeições principais, já fazer esse esquema, né? O dia que tiver com ajuda em casa, aproveita e já faz de bastante, deixa guardado, deixa congelado, e assim a gente vai se virando. É a mesma coisa que eu falo, não para quem tá, não necessariamente para quem está amamentando, mas para quem trabalha fora, fica o dia inteiro fora de casa, não tem tempo para cozinhar e quer comer saudável, como que faz? Sem precisar ficar comendo fora o tempo todo, pedindo comida fora. É assim que tem que fazer, a gente tem que achar... Tipo, organização, né? Porque a pessoa, quando ela se organiza, ela não perde tanto tempo, porque ela vai lá numa sentada, ela já pega, enquanto está cozinhando uma coisa, ela está fazendo outra coisa, o outro já está congelando, você já compra os potinhos, e numa manhã de domingo você liquida a sua comida da semana. Já fez bagunça mesmo e já faz bastante coisa, né? Que aí numa tacada só você liquida vários pepinos e otimiza o tempo. Mais práticas. Uma outra questão que as mães têm que prestar bastante atenção é a questão da água, né? A mãe que amamenta, ela realmente precisa de bastante água, não é? Precisa, muito. Isso é uma das coisas que mais afeta a produção de leite. A gente fica, às vezes, né, que a gente estava falando antes, cerveja preta, o chazinho não sei das quantas. A água é o principal. Quando a gente toma bastante água, a gente vai produzir bastante leite. É a base, né? Se for pensar, a maior parte do leite é composta por água. Então, se a gente está desidratada,
A gente não vai Não vai conseguir ser a produzir, mesma produção. não vai ter a mesma produção. Então é só você ouvir o teu corpo. A gente sabe, quem já amamentou sabe como é. O bebezinho começa a mamar, parece que a boca já seca na hora, assim, né? Logo no. Então é o teu corpo já te mostrando. O corpo é sábio, a natureza é perfeita, né? É só a gente Não é ouvir. mesmo. Eu fico brincando que quando a minha filha estava mamando ainda, né? Ela, tipo, chorou. Antes de eu correr para buscá-la para colocar no peito, eu já pegava a água do lado onde eu E, amamentava, já tinha uma garrafa de água, mas eu sempre conferia se tinha água, mesmo antes de pegar ela no berço. Conferia se e, tinha água, porque na maior parte do tempo eu estava sozinha em casa, então na hora que eu estava amamentando, eu falava, não, a água. Então, para não esquecer, é, eu já é, buscava a água e colocava é junto, isso. porque Eu a também fazia sede isso. ela é fácil, É, assim, você vê, é, você sente fácil a sede, né? é, sim. E desses alimentos que as pessoas falam muito que são ótimos para dar leite, eu acho que uma das explicações para esses alimentos serem atribuídos como bons para dar leite, a canjica, como é que chama aquela outra? A canja de galinha, são essas coisas Sim. que muita Sim. gente atribui isso à produção de leite. Eu acho que muito tem a ver com serem alimentos muito aguados. Então, assim, sabe, a mulher, Também, às vezes ela comer também. uma refeição seca, ela come uma refeição mais líquida. Mais Eu não sei molhadinho. se porque eu não consegui achar nenhuma propriedade nenhuma substância ali que justificasse a crença Não, que as não tem pessoas têm, a não ser substância. a água. E, na verdade, a canjica, por exemplo, é um alimento calórico, né? É um alimento que em Ah, pequeno sim. volume você tem bastante caloria, tá? Então, isso pode ser uma das explicações pelas quais a canjica acaba sendo Não só pelo líquido, mas pela caloria também. pela caloria, né? É, pode ser. Uma outra pergunta que as pessoas perguntam também eu gostar, se eu gostar de comer comidas diferentes, meu bebê será menos seletivo? Porque isso é uma coisa também que eu escuto Hum, falar também, por é, exemplo, que bebês que às vezes consomem fórmula artificial, eles estão acostumados sempre com o mesmo sabor e é, que então, baseado nisso daí, às vezes na hora da introdução alimentar e depois mais para frente, eles vão ser um pouco mais, como é que eu vou falar assim? Vão ter um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de não sei achar a palavra assim, mas de restrição de não querer comer. E ao passo que os bebês que mamam no peito, como eles já estão acostumados com a variação de a alimentação, se a variação do mãe sabor. comer variado, digamos que essa mãe come ali meio que de tudo, Sim, né? Um pouquinho de sim, tudo. É sim, verdade isso? Que é as mães que verdade. comem comidas diferentes têm bebezinhos que são menos seletivos? Eu diria que assim, não tanto a mãe que come alguma coisas diferentes. Porque assim, teoricamente é o que você falou, ninguém come exatamente a mesma coisa todo dia, o dia Todo inteiro, dia. né? Ninguém faz monodieta restrita mesmo, assim. Então, se isso acontece muito com a mãe, é o que você falou, com a mãe que não amamenta, a mãe que por alguma razão não conseguiu amamentar e só dá fórmula, já fizeram estudos em relação a isso. Se o bebê só mama fórmula, ele não tem nenhuma variação de sabor nesse leite que ele recebe. Uhum. Então, isso pode Ele fica afetar depois acostumado com o a igual. aceitação. Então, até nesse estudo é interessante que a pessoa até sugere que a mãe que só usa fórmula, que não conseguiu amamentar por alguma razão, que ela troque às vezes a marca da fórmula, a marca Só do para mudar um leite que pouco o ela dá, sabor. só para mudar um pouquinho o sabor, para o bebezinho já ir se Olha. acostumando com Uhum. algumas alteraçõezinhas, e isso pode acabar ajudando no processo de introdução alimentar e na aceitação de novos alimentos. Agora, sim, pensando em todas nas mães que amamentam, quanto mais variedade de alimentos, claro, maior Uhum. vai ser essa oscilação no sabor do leite. Então, em tese, sim, vai ajudar a criança a ter uma aceitação de uma variedade maior de alimentos. Isso faz sentido, Hum. sim. Tá vendo, mamães que estão amamentando? Comam de tudo. E Não tem fiquem alimentos, só assim, naquela. aproveitando o gancho, Rê, tem alguns Hum, alimentos, alguns condimentos que têm um hum, sabor muito forte, por exemplo, sei lá, cominho, curry, sabe? hum. Condimentos que são muito aromáticos, que têm muito sabor muito pronunciado, eles podem alterar de forma significativa o sabor do leite. Do leite. Então, então, se a pessoa está acostumada já a comer sempre,
O bebê não vai perceber, não vai achar tão Uhum. diferente assim, que já vai estar acostumado. Mas se for um alimento assim isolado, que de repente a pessoa foi lá num restaurante indiano e comeu uma comida super condimentada e tal, pode ser Pode que ser o que dê bebê estranhe e diferença. até rejeite o leite naquele Aquela momento, mas mamada, por exemplo. aquela É. mamada, é coisa de horas assim, aí já passa, né? Mas isso já foi comprovado mesmo que o leite ele altera bastante, pode alterar A bastante o pimenta sabor. também entra nisso daí? Porque Não algumas chega a pessoas me ficar, perguntam sobre a pimenta. não chega a ficar picante o leite, mas pode alterar o sabor, tá? Um Essas pouquinho o alterações de sabor, né? sabor não é uma alteração assim muito pronunciada, muito significativa, tá? É uma coisa assim sutil, mas que o bebezinho que tem ali, né, tá tudo tão Tão novinho, que as igual, de repente uma então, diferente, assim. É. aí ele vai sentir, mas não é que vai ser um sabor assim muito diferente. Uhum. Não, beleza. E tem alguma. Não. A questão de alguma coisa que a gente está comendo que pode estar fazendo mal para o bebê, a gente já falou que não, né? Que a maioria das coisas que a mãe come não tem problema passar É, para o bebê. só um parêntese aí nessa questão, se o bebê tiver com reações muito agudas, tipo assim, o bebê tá com diarreia, ou tá com muita dor de barriga, tá com muita cólica, tá chorando muito, ou tá com algum sintoma de pele, algum sintoma respiratório, dá para suspeitar de alergia à Acende uma luz proteína do amarela leite de ali, vaca. procure o pediatra. Então, É. isso. Então, assim, nesse caso, em casos mais agudos, né, reações mais agudas, é importante investigar se o bebê não tem alergias. O mais comum é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Que vai dar reações, Sim. assim, importantes, ou intolerância É. à lactose, né? Aí tem que, se for uma reação muito aguda, pode sim ser alguma coisa que você está comendo. Mas aí tem que Uhum. investigar junto com o pediatra, né? Junto com o especialista. Que não seria dentro da normalidade, é para um bebezinho que Isso, eventualmente tem ali uma particularidade, né? É verdade. exato. E uma outra questão que agora está muito na moda, né? Ah, sou vegetariana, sou vegana, isso afeta meu leite materno, eu preciso fazer uma dieta com alguma modificação. Como que acontece para essas pessoas que não consomem produtos de origem animal? Não tem nenhuma contraindicação para amamentação, tá? Não vai afetar em nada se essa mãe tiver com uma dieta equilibrada. Então volta Uhum. lá naquele comecinho que a gente conversou da necessidade de suplementação, mesmo para uma mãe que não é vegetariana. Se a mãe é vegetariana ou vegana, mas ela já está com uma dieta bem estruturada, bem equilibrada para ela mesmo, já estava antes Uhum. assim, na gestação, já estava ok. Então não vai ter não vai faltar nada, teoricamente, Uhum. tá? Mas tem que observar bem se essa alimentação está bem equilibrada, tá? Se ela É. já tinha necessidade de suplementar alguma coisa, já tinha necessidade de suplementar alguma coisa antes de começar a amamentação, muito provavelmente ela teria que continuar essa suplementação, tá? Então, em Uhum. relação ao leite, a gente tem que pensar em vitamina A, a gente tem que pensar em zinco, tá? Que são nutrientes que muitas vezes na dieta vegetariana podem estar deficientes, que naturalmente às vezes a pessoa já precisaria suplementar, né? E Então, aquela questão do complexo, a vitamina do complexo B, que normalmente as pessoas que são vegetarianas ou veganas também, isso, naturalmente, independente da amamentação, naturalmente eles costumam ter que procurar fontes isso, alternativas, né? Porque é é isso. Então, naturalmente assim, visto em carnes, acho que carne vermelha, exato. talvez. É. A vitamina B12, principalmente, ela só está presente em alimentos de origem animal. Então, se a pessoa é vegana, por exemplo, ela vai ter que fazer sempre um acompanhamento dos níveis de B12 e de tempos em tempos vai precisar suplementar, tá? Isso acontece Uhum. é muito comum de acontecer com zinco também, porque o zinco ele está mais presente em alimentos em mais quantidade, né, na carne. Então, são nutrientes Uhum. que normalmente essa mãe vegetariana, vegana, ela já Ela provavelmente já está acostumada a já ter vinha que tendo um suplementar de alguma olhar forma. cuidadoso. Isso. Então, assim, não recomendo que ninguém, durante a gravidez ou logo que começar a amamentar, resolva aderir à dieta vegetariana, assim, nesse momento, porque é um momento delicado.
Mas para a mãe que Sim. já vinha fazendo, que já era a dieta habitual dela, não vai afetar em nada a amamentação, desde que ela esteja com a dieta equilibrada e que ela faça esse aumento necessário de calorias que é necessário para qualquer dieta, Sim. né? Mas essa caloria pode vir de outra origem que não Pode vir, animal. lógico, lógico. E a proteína também, de origem vegetal, ela é tão boa quanto a de Ih, que é origem tão. animal, desde Uhum. que seja, que ela esteja bem distribuída na alimentação, né, entre todas as refeições. Mas aí É. precisa ter um olhar profissional aí, se a mãe tiver É alguma isso que eu ia dúvida em falar. Na relação a dúvida, isso. essa mãe, se ela tiver em dúvida, né? Porque às vezes, né, como a quantidade de calorias, de nutrientes é diferente dela antes da gestação, depois na gestação é diferente, na amamentação também é diferente. Talvez o acompanhamento ali com o nutricionista seja essencial, Sim, né, sim. para ter certeza que está tudo ok, que ela está pegando todos os grupos alimentares, que ela está fechando isso bem, de repente fazer um acompanhamento, fazendo uns check-ups de vez em quando, só para garantir que é isso mesmo, que Sim. está tudo jóia. Né? Não, Mas é de toda forma, importantíssimo. não impede de forma nenhuma a mãe, A vegetariana ou amamentação, vegana, amamentar normal, de com forma vida alguma. normal. Vida normal, Show de vida bola. normal. Eba! Ó, Fê, eu queria te agradecer. Eu acho que esse nosso papo hoje foi muito elucidativo. Acho que todo mundo levou coisas boas aqui, então pessoas perguntaram. Acho que está sendo muito, muito, muito bom. E se alguém tiver também perguntas, né, pode mandar direct para mim ou para Fernanda, né, que a Sim, gente responde. com E eu certeza. queria te agradecer, Fê. Eu acho que você explicou muito bem, deu para entender direitinho. Acho que vai Bom, ser de muito valor para as mães que estão amamentando ter essa visão nutricional das coisas, é muito bom. Queria te obrigada, agradecer. Rê. Satisfação para mim, eu que te agradeço. Obrigada mesmo. E eu fico à disposição se alguém tiver dúvidas, quiser complementar, tirar mais alguma dúvida aí, é só entrar em contato pelo direct, pelo Instagram, que eu estou à disposição. Tá bom? Oba! Obrigada, Rê. Foi Valeu, ótimo. eu que agradeço. Ó, então, para todo mundo que acompanhou a gente aqui, muito obrigada. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês também tenham gostado tanto quanto a gente, né, Fê? Valeu, um Beijo. beijo, ó, para todo mundo. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, Valeu, tchau. Fê, beijo.